Abre a sua Bíblia para o Salmo 125. Eu acho que fizeram de propósito, né? Porque a semana passada eu estava assim, regaladamente, né? Me passaram a palavra 7h10 e eu fui até 8h40 e eu estava assim, totalmente à vontade aqui, né? Hoje já... Salmo 125 ainda é um cântico dos cânticos dos degraus ou de romagem, como está escrito aí, e vai até o Salmo 130, esta série. Se você está nos visitando, nós estamos meditando este ano, e o ano passado e este ano, na verdade, no livro dos Salmos. O nosso propósito, desejo, era terminar os Salmos este ano, e a gente não sabe se a gente vai conseguir chegar lá no 150. Já pregamos alguns aqui salteados, mas nós não sabemos. Talvez no mês de janeiro, fevereiro, a gente vai ter que pegar um pouquinho do tempo antes de começar a outra série. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre, na outra versão, mas permanece para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Nós vivemos tempos de um relativismo intenso, um relativismo do mundo em oposição aos absolutos da palavra, aos absolutos de Deus. E como consequência deste relativismo que o mundo vive uma grande insegurança, acredito que sem precedentes na história da humanidade. E é muito curioso, e é um paradoxo, né? Porque é a época de mais recursos, em todas as áreas que você pode imaginar. Nós somos uma geração privilegiada por tudo que nós temos, mas somos uma geração insegura. A corrupção entre os governantes, no poder executivo, o mesmo acontece no poder legislativo, até mesmo no Supremo Tribunal, que o nosso país sempre teve a esperança última. No Supremo Tribunal, nós temos visto, mesmo sendo um órgão, uma última instância contra a corrupção, nós temos visto tudo desvanecendo no nosso país. E a corrupção chegando até aquele extremo. Mas saiba, este é exatamente o ambiente do Salmo 125. O crente, numa vida de sofrimento, aflição, e isto em meio à corrupção da religião e do Estado. Este é o ambiente em que o salmista escreveu. Eles estão indo para Jerusalém, eles saíam de diversos lugares do mundo de então para participar das festas em Jerusalém, e eles iam cantando estes salmos dos degraus, como nós temos dito para vocês aqui. E eles têm vários conteúdos que diz respeito à história da nação, para ficar bem vivo na sua mente. E
Com certeza, quando nós estamos lendo lá no Velho Testamento o livro dos Reis, você pode observar o ambiente de corrupção que havia naquela época e também na época de Jesus. Se nós pensarmos em termos da atualidade do Salmo, então nós podemos rapidamente voltar as nossas mentes para o tempo de Jesus. A perseguição que ele sofreu, o julgamento injusto que ele foi submetido, totalmente fora da lei. Ele foi julgado pelo Sinédrio à noite, quando o Sinédrio não podia se reunir à noite. Ele foi jogado de um lugar para outro. Ele foi usado politicamente por Pilatos e Herodes, porque eles estavam com o relacionamento estremecido. E então Pilatos resolveu fazer uma mediazinha, mandou Jesus para Herodes, fez as pazes com Herodes, e aí Herodes mandou de volta para Pilatos, dizendo que Pilatos tinha que resolver, e eles ficaram amigos, usando o Senhor Jesus Cristo nesse processo. E ele foi executado, ele foi levado à morte. A história das grandes potências, se nós pegarmos do Velho Testamento, e mesmo da nossa história moderna, não é diferente. Quando ela chega no auge do seu poder, a corrupção toma conta, o excesso de burocracia, e a corrupção se instala em todos os níveis. Como que o crente vive nessa situação? Nós estamos vivendo dias, e eu tenho procurado alertar vocês, porque você acaba entrando nesse clima e vivendo uma crise, quando a nossa crise é outra crise, e esse também é o conteúdo do Salmo. Irmãos, o Salmo 125 toca num absoluto cristão que temos transformado num relativismo de conduta, influenciados e contaminados pelos recursos sofisticados do mundo. Esquecendo que o sistema do mundo é controlado por Satanás e as suas hostes. E eu vou repetir porque você já se perdeu nesse meio aqui. O Salmo 125 toca num absoluto cristão. Eu vou dizer para você qual é esse absoluto. E nós, a igreja de hoje, a igreja moderna, tem transformado esse absoluto cristão num relativismo de conduta, influenciados e contaminados pelos recursos sofisticados do mundo. E ao fazermos isto, estamos nos esquecendo que o sistema do mundo é controlado por Satanás e suas hostes. E esse absoluto é a confiança no Senhor. Porque confiar no Senhor é um conceito, vamos dizer assim, é uma prática, é uma atitude. Eu estou usando a palavra o absoluto contra o relativismo, que não é uma opção para o crente, como tem sido nos dias de hoje. O Salmo começa, os que confiam no Senhor. Mas mesmo você no dia a dia, você fica meio perdido. Na prática, o que é confiar no Senhor? Eu confio no Senhor, eu oro ao Senhor por um problema que eu tenho, mas então eu saio e começo a procurar meios de resolver aquilo ali. Eu estou confiando no Senhor ou não estou confiando no Senhor? Você tem dúvida com isso? Você tem conflitos com isso? Quando realmente você está confiando no Senhor, ou quando você está confiando no sistema sofisticado que nós temos aqui.
em quem você confia ou no que você confia? As nossas atitudes e a quem recorremos determinam em quem confiamos. Talvez seja uma afirmação dura para você ouvir. E talvez você está passando por situações de sofrimento, angústias, aflições, e você está lutando com esta situação. Em quem realmente nós confiamos? O cristianismo tem sido relativo. Hoje, a crise que nós enfrentamos, irmãos, ela não é política. A crise que nós enfrentamos, ela é totalmente espiritual. A nossa crise. Está entendendo? A crise do mundo aí fora, a crise lá é política. A nossa crise não é política. Porque aquela crise não tem poder de nos atingir. Agora, por que aquela crise nos atinge? Porque nós vivemos uma crise espiritual. E por vivermos a crise espiritual, nos tornamos vulneráveis à crise política, que não deveria nos atingir. A Escritura não é mais a base da nossa conduta, nem das nossas decisões. Você não precisa levantar a mão. Eu não vou dar essa oportunidade para você confessar seu pecado agora. Mas mais tarde. Mas quantos de vocês têm consultado a Escritura para tomar suas decisões? E provavelmente porque você não conhece toda ela, consultar a Escritura é sinônimo de nos consultar a nós pastores, ou algum diácono, alguém que tenha mais experiência na fé do que você, para você ter certeza de que a decisão que você vai tomar, ela não fere princípios da palavra. O que nos governa quando tomamos decisões? A nossa confiança em Deus resume-se tão somente no que diz respeito à eternidade. Cristo é meu Salvador. Ele me salvou dos pecados, Ele me lavou dos pecados, Ele me prometeu a vida eterna, e quando eu morrer, ou Ele vier buscar a igreja, o que acontecer primeiro, eu vou para lá e vou viver eternamente com Ele. Isso é o que sobrou do que nós acreditamos. Nós confiamos ainda nisso. Nós confiamos que temos a vida eterna. A crise espiritual no meio evangélico é tão grave que vários crentes, quando chegam aqui, vindo de outros lugares, eles apresentam hábitos e comportamentos que nós estranhamos. E eles são chocados com nossos hábitos e comportamentos, até a ética, e tudo está na mesma Bíblia que nós temos e usamos há mais de 2 milênios. Agora, por favor, não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que aqui é uma igreja perfeita, mas porque nós temos, pela graça de Deus, persistido em conhecer a palavra, conhecer o Senhor e lutar por mudanças. E a gente vai mudando a duras penas com varadas que nós tomamos do Senhor, com disciplina que o Senhor exerce sobre nós, como nós fazemos com nossos filhos. Então nós vamos mudando, porque mudança é a palavra de ordem do Evangelho.
Mas infelizmente não é mais a tônica da igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. Eu falei na escola dominical hoje, né? O evangelho tem sido mercadejado, porque se você prega alguma coisa dura, o pessoal não volta. Essa é a ideia, né? Então a ideia é você pregar uma coisa política. Você prega de uma forma que a pessoa ouça aquilo e ela se sinta confortável. Porque ela se sente confortável e o ambiente é bom, então ela tem uma boa chance de voltar e a igreja vai crescer. E coisas que, à medida que o povo vai reclamando das coisas que estão incomodando, os líderes vão dando um jeito. Tudo que eles podem dar um jeito, eles vão dando um jeito. E assim a igreja vai crescendo. É tolerado coisas que a Escritura não tolera. Aconteceu um fato muito triste, muitos anos atrás, numa igreja em São Paulo. E a igreja se dividiu por causa do pentecostalismo, isso há cerca de 40 anos atrás. E o vice-presidente e mais 40 outros membros foram excluídos de uma assembleia em que eles não estavam presentes. E casualmente, esse pastor, ele era também advogado. Então, quando ele chegou no culto, ele soube que ele estava excluído da igreja e outros 40 membros. Então, o que ele fez? Simplesmente, no dia seguinte, ele entrou com um mandado de segurança e o juiz decretou que todos eles fossem reintegrados à membresia da igreja. E todos eles foram reintegrados à membresia da igreja. Por força de lei. Eu soube desse caso na época em São Paulo. Eu era adolescente, jovem já, mais ou menos. Não foi tão perto do dilúvio, mas já foi na época dos juízes, por aí. Né, já faz um bocado de tempo. Aí quando eu já era pastor aqui nessa igreja, eu fui convidado para pregar num acampamento de carnaval de uma igreja em São Paulo. E eu cheguei nesse lugar para pregar para aqueles irmãos. E, de repente, surgiu o assunto. Não sei como surgiu o assunto lá. O pastor começou a falar. E aí eu fui descobrir que era o próprio. Era o próprio. E eu acredito que já tinha se passado uns 15 anos ou mais disso, do ocorrido. E eu queria que vocês acreditassem, porque é a pura verdade. Eu estou num acampamento, eu não estava na cidade, eu não estava na igreja, eu não estava na casa dele, eu estava num acampamento, lá numa chácara, não sei aonde, pois ele tinha na bolsa dele o recorte do jornal que tinha sido publicado o fato ocorrido e a reintegração deles como membro, e ele exibindo aquilo como uma grande vitória que eles haviam tido naquela ocasião. Eu estava num lugar, nesse mesmo acampamento, e de repente eu escutei o pastor gritando, ele estava gritando com alguém, alguma coisa estava pegando lá em algum lugar. Eu escutei aquela gritaria do pastor com alguém, e aí eu falei, o que está acontecendo? Aí uma pessoa falou assim, pastor, nada não. De vez em quando o pastor tem umas crises daquela ali, mas já passa. Daqui a pouco passa aí. E eu pus a mão na cabeça e falei assim, como que é? O pastor teve uma crise, um ataque de ira ali. E o pessoal estava tão acostumado, falou assim, pastor, não, isso aí de vez em quando é assim, daqui a pouco passa.
E eu fiquei pensando, né? Por aquilo que eu acredito nesse livro aqui, se eu levantar a voz contra qualquer um dos irmãos aqui, eu perco todo o meu ministério, eu perco tudo isso aqui. Não importa que eu estou aqui 30 anos. Porque a Bíblia diz que o pastor não pode ser irascível. Talvez o pessoal não sabe o que é irascível, né? O pastor não pode ser irado. O pastor não pode ser dominador. Está escrito na Bíblia isso. Aí recentemente aqui na cidade, uns anos atrás, vendi um carro para o cidadão, e o cidadão resolveu dar o carro dele para o pastor dele. Fato bacana, né? Porque enquanto o carro era dele, ele me pagou direitinho. O dia que ele deu o carro para o pastor, ou seja, o que ele tinha pago era presente e o pastor ia continuar pagando. Eu nunca mais recebi nada do pastor. E eu procurei o membro da igreja e falei assim, o seu pastor não está pagando. Ele falou, como que o pastor não está pagando? A igreja está dando dinheiro para ele todo mês. Eu falei, então, pior ainda. Aí eu falei, mas vocês não vão fazer nada? Ele falou assim, não, a gente resolve lá na igreja. Eu fiquei pensando, se eu der um calote, se eu, Edson Naves, der um calote, eu não fico um minuto aqui dentro. O pessoal, pastor caloteiro. E para não complicar o meu coração, eu perdoei a dívida dele, para não ficar mais chato. Né? Eu falei assim, então eu liguei para o membro e falei o seguinte, o seu pastor não me deve nada, você manda o recibo para mim, que eu vou preencher o recibo, tá? E ele mandou os dados do pastor. Eu falei, mas você tem certeza que é para preencher o nome dele? Dois meses depois chegaram na minha casa a multa, que ele tomou uma multa porque ele não transferiu para o nome dele o carro. O pastor. Já faz uns 5, 6 anos, 7 talvez. A Pamela casou em 2008. 7 anos, quase 8. E você não vai acreditar, o ano passado, eu fui pegar minha nota fiscal paulista. Eu tinha uns trocadinhos lá. E quando eu fui pôr a mão no negócio, apareceu uma mensagem. Que eu não podia pegar porque o meu nome estava no Cadim. Aí eu fui na secretaria lá da Fazenda. Falei, o que está aqui? Falei, tem um carro aqui, um Chevette, assim, assim, assim. Tem um IPVA que está devendo aqui. Já estava em 800 e lá o IPVA que ele deixou para trás, anos atrás. E eu tive que pagar o IPVA para poder tirar meu nome do Cadim e receber minhas quirerinhas, porque é umas quirerinhas que tinha lá, né? Foi praticamente poder pagar. Eu tinha acho que 400 e pouco, a metade foi para poder pagar. Irmãos, essa é a crise que a igreja vive. Em termos de baixar os padrões, coisas que Deus não aprova, que são claros, transparentes na Escritura. O Salmo trata da segurança que os crentes têm em Deus, mesmo em tempos maus. Em quem você confia? Então vamos ver aqui, nos minutinhos que eu tenho, o Salmo tem 5 partes, porque tem 5 versículos. Primeira atitude que o crente tem que ter, que é um absoluto e não é relativo, e nós temos que resgatar o que a igreja perdeu. Confiar no Senhor. Vocês nem falaram amém, tá vendo? Vocês estão tão complicados que nem amém vocês falaram. Que está todo mundo enrolado nessa parte aqui. Pelo menos pela fé, irmãos, que vocês vão passar a confiar em Deus a partir de agora. Né? Confiar em Deus. Poxa vida, hein? Aqui o salmista usa uma figura de linguagem que é a alegoria. Mas não confunda a alegoria com interpretação alegórica. Alegoria é uma figura de linguagem em que se compara pessoas
com coisas. Então ele está dizendo que os que são pessoas, somos nós, que confiam no Senhor, está falando lá no Velho Testamento, são como o Monte Sião. Não está comparando. O crente que confia no Senhor é como o Monte Sião. Isso é só uma figura de linguagem, né? Paulo usou essa mesma figura de linguagem em Gálatas capítulo 4, quando ele compara Agar com o monte das tábuas da lei e Sara com Jerusalém. Montes simbolizam segurança e permanência e firmeza. Não era uma simples confiança no Monte Sião. Inclusive, se você conhece a história do Velho Testamento, Jerusalém foi invadida, foi destruída totalmente. E puseram tudo abaixo lá. Porque Israel não confiou no Senhor. Olha só, Israel não confiou no Senhor. Por isso Jerusalém foi destruída. Então, irmãos, eu queria que você entendesse hoje, que o Espírito movesse o seu coração, de que essa expressão que está aqui, os que confiam no Senhor, é sério. Ele está falando de uma coisa séria, séria. Você não pode sair daqui hoje à noite confuso com respeito ao que significa confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, sob a proteção do Senhor, então é inabalável e firme para sempre. Tem uma história no Velho Testamento, e eu quero que você vá comigo para Isaías 36. Essa é uma das minhas histórias prediletas do Velho Testamento, que cada vez que eu leio ou medito nela, mexe com o meu coração, mexe comigo, porque é exatamente isso aqui que o salmista quer transmitir para nós. 36. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, o servo do escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Agora essa pergunta é para você. O contexto aqui é positivo, para você é negativo. Eu estou te perguntando, que confiança é essa em que te estribas? No que você está estribado? No que você estriba a sua confiança? Continuando aqui bem, posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Por quê? Porque Israel vivia confiando no Egito. Quando a coisa apertava para Israel, ele pegava o telefone vermelho e ligava para o faraó. E falava, faraó, está pegando aqui, manda exército aqui. E faraó mandava exército para proteger Israel. Aí o Senhor disse para o rei, você confia no Egito? Pois eu vou disciplinar o Egito por sua causa. Então, o Senaqueribe aqui, ele está passando na cara de Israel, que Israel recorria a outros recursos e não ao Senhor. Versículo 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus,
Aí é onde ele estava equivocado. Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis? Agora, equívoco dele por quê? Porque ele sendo um rei pagão, ele tinha altos de adoração. E Ezequias, quando assumiu o reino, ele fez uma reforma. Ele mandou derrubar todos os altos de adoração, para adorar só Jeová. Então ele estava achando que Ezequias havia rompido com Jeová. Por isso que ele disse, você está confiando em Jeová, mas você derrubou os altares dele. Versículo 8, ora pois empenha-te com o meu Senhor, ou seja, faz um acordo com ele, se entrega, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Está zombando, fazendo pilheira com eles aqui. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores do servo do meu senhor, confias no Egito, e assim por diante. Então ele vai, e ele desafia o Senhor. Capítulo 37. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor, e enviou Eliaquim, o mordomo, e assim por diante. Versículo 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras do Senhor. Versículo 6. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Aí o rei da Síria manda uma carta para Ezequias. Veja o versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais lhe enviou para afrontar o Deus vivo. Eu não vou ler o texto todo. Mas esta cena, irmãos, ela é impressionante. Ezequias recebe a carta. Essas cartas vinham seladas com o sinete do rei. Ele abre a carta e lê a carta. E nesta carta está toda aquela afronta que o rei havia feito, dizendo, eu estou partindo para aí, eu vou invadir a cidade e ninguém há que possa me impedir de fazer isso. Então, Ezequias pega essa carta, ele entra lá no templo, na parte que ele podia entrar, ele abre a carta perante o Senhor, como se Deus não soubesse o que estava escrito lá dentro. Ele abre, coloca diante do Senhor e faz uma oração. E fala para o Senhor, Senhor, olha para mim. Inclina os seus ouvidos para mim. Olha o que está aqui nessa carta. Versículo 22. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei de Israel, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Agora, você lembra do que eu tenho dito para você esses anos? Ele estava afrontando quem? Ezequias. Ele estava falando de Ezequias.
E o profeta veio e disse para ele que a palavra do Senhor era que aquele homem estava afrontando o Santo de Israel. No resto do texto aqui, o Senhor diz para o profeta de que é o Senhor que está fazendo isto. Na verdade, o Senhor está trazendo Senaqueribe até ali para matar Senaqueribe. Mas veja o versículo 33 do capítulo 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Irmãos, olha só, preste atenção o que o Senhor está dizendo. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quando Senaqueribe veio, como foi profetizado, versículo 37, Senaqueribe teve que voltar para a Síria, e quando ele chegou lá na Síria, na casa do seu Deus, seus dois filhos, Adrameleque e Sarezer, mataram o seu pai e fugiram para o Ararate. Ele foi morto da forma mais cruel e vil que você pode imaginar, pelos seus próprios filhos, na casa do seu próprio Deus. Como que nós podemos trazer isso para você hoje? Essas histórias que estão aqui, irmãos, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é para que quando você lê coisas como esta aqui, isso fortaleça o seu coração. E então, você venha para o Salmo e leia e aplique para você: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala e permanece para sempre. E confiar no Senhor é confiar no Senhor. Na continuidade você vai entender, eu estou de olho no relógio aqui, mas você vai entender o segundo ponto. O Senhor é a nossa muralha de proteção. Veja o versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, além de Sião, onde Jerusalém estava, havia outros montes em volta de Jerusalém. Por exemplo, o Monte das Oliveiras. Jerusalém estava no mundo, mas ela está cercada pelo Senhor que a protege. Assim é a igreja. Eu já preguei num outro salmo aqui. A igreja está no mundo, mas nós da igreja temos a proteção do Senhor. Ele está ao redor de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Eu não vou ler para você a outra história. A outra história é a história de Eliseu. Quando os inimigos queriam invadir, estavam lutando contra Israel, e cada vez que eles montavam uma estratégia, o Senhor revelava para Eliseu, Eliseu ia lá, contava para o exército de Israel, e o exército vencia. Aí o rei pensou que tinha um traidor lá no meio, porque toda vez que ele ia, Israel sabia da estratégia. Aí então alguém descobriu e contou para ele: não, não é assim, é porque lá ele tem um profeta, e o profeta chama Eliseu. E ele conta tudo para o exército dele. Então ele falou: então é o seguinte, juntou um pelotão e mandou lá para poder matar Eliseu. E simplesmente o pelotão veio,
centenas de soldados para poder matar o Eliseu. E o servo de Eliseu começou a ficar com medo quando ele viu aquele povo chegando. E o povo chegando, e Eliseu estava tranquilo e ele falou, escuta, o povo está chegando e vai invadir a cidade. Aí o Eliseu disse, mais são os que estão conosco dos que são contra nós. Aí ele pensou, Eliseu pirou, porque não tinha ninguém. Aí então Eliseu faz aquela oração, célebre oração. Senhor, abre os olhos do moço. E o Geazi, o seu servo, viu em volta de Jerusalém, em volta da cidade, os exércitos do Senhor, protegendo Eliseu. Aí então, esse pessoal chega, e o pelotão inteiro é acometido de cegueira. E Eliseu conduz esse pessoal até o centro da cidade onde estava o exército do Senhor. E quando eles recobraram a vista, eles estavam como se fosse uma cilada, todos cercados pelo exército do Senhor. E aí Eliseu disse, ninguém vai fazer nada. Alimentou esse pessoal e mandou o pessoal de volta para casa. E houve paz entre Israel e esse povo. Quantas lições aqui? Confiar no Senhor. Então nós não precisamos de vingança. O Senhor protegeu Eliseu. Eliseu podia matar todos aqueles soldados, mas ele tinha que mostrar uma outra coisa para aqueles soldados. A vingança não é nossa. Ela não está no nosso coração. Ela não pode estar no nosso coração. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, mesmo vivendo nesse mundo. Alguns se ofendem quando nós falamos aqui na igreja contra a psicologia e até contra os advogados. Os daqui já estão lavados e purificados. Os que estão chegando, você tem que se apresentar e dizer que é advogado para a gente lavar você e purificar você. Psicólogo não tem lavagem, psicólogo é outro tratamento. O advogado dá para dar uma lavada nele e usá-lo como advogado, entendeu? O psicólogo não dá. Mas vocês ficam ofendidos quando a gente fala sobre isso para vocês? Então essa é a dificuldade, né? Nós confiamos no Senhor, assim está a igreja hoje. Né? Os evangélicos condenaram durante anos os adventistas. Porque o adventista é o seguinte, é Jesus mais a lei. Então a salvação vem através de Jesus como Salvador e guardar a lei. Guardar o sábado, não comer carne de porco. E aí a gente critica esse pessoal. Agora, como nós fazemos? Jesus mais o advogado. Porque Jesus só não resolve o problema. Então a gente precisa do advogado para o advogado ir lá e fazer o papel dele. Então nós estamos confiando em Jesus ou no advogado. Agora eu falo que o advogado tem uso porque tem certas situações que o próprio governo exige um advogado, você vai ser representado por um advogado. Agora o que eu estou dizendo é a questão de que você tem uma demanda e você pega um advogado para poder ir lá defender você. Pastor, mas a gente não está confiando no Senhor e Deus não usa o advogado. Deus pode usar quem Ele quiser. Agora, Ele usa, não é você que já vai, já procura um e já resolve o seu problema. Confiar no Senhor é confiar no Senhor. E levar o prejuízo. Porque não tem outro jeito, pessoal, não tem outro jeito. A igreja hoje, esse livro, nós estamos num processo hoje de ajudar os pastores a entenderem que esse livro é suficiente. Nós temos uma palavra suficiente. Tudo o que você precisa saber está aqui.
Está com problema com a sua esposa? O pessoal por aí está ungindo o leito, ungindo o quarto, ungindo a casa, ungindo o quarteirão. Não é fácil colocar a culpa no demônio. Ele não faz o papel dele, nem ela faz o papel dela. Aí põe a culpa no demônio. Não, a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa. Você não está amando sua esposa, filho, a coisa está ruim lá em casa. A esposa vai submissão ao marido, a coisa está ruim lá em casa. E quando a gente fala da psicologia, irmãos, porque a psicologia, os homens e mulheres que têm criado essa disciplina, são todos eles, os que já morreram e os presentes, ante Deus. Eles nem acreditam em Deus. Como que eles podem falar do ser humano? Quem entende de homem é Deus. E ele diz que o homem é pecador. E que todo o problema do homem está no pecado. Não está na infância, não está no passado, não está no ventre. Estava conversando com algumas pessoas essa semana. Trauma de infância. O trauma da infância é o adulto que põe na criança. Porque a criança mesmo não tem trauma nenhum, não. O adulto tem trauma, a criança não. Agora, quando você fica falando algumas coisas no ouvido da criança, então o trauma entra no coração dela, porque ela aprende. Ela aprende isso aqui. E diz que a criança é assim porque ela foi rejeitada no ventre. Agora, como é que o feto sabe que ele foi rejeitado no ventre? Aí ele escuta quando a mãe fala. Ele nem entende quando ele tem meses, quanto mais lá dentro da barriga. Agora, o que acontece? Quando ele nasce, que ele começa a viver, a vovó diz pelo seguinte: a sua mãe rejeitou você quando ela estava grávida de você. Aí o estrago está feito. Entendeu? Então não foi quando estava no ventre. Depois que saiu do ventre, a vovó, a titia, alguém que tinha maldade. Sabe o que é maldade? Então tinha maldade. Aí quando tinha maldade, lá em Baipendi, né, Marcelino? Então vai e faz a maldade. Chega para a criança e fala assim, ó, você foi rejeitado. Pronto. E vai falar que foi no ventre. Por isso, irmãos, cuidado o que você fala. Quando a palavra sai, ela sai como uma flecha. Ela sai. Ela sai. Versículo 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Aqui está o problema. Ele está dizendo, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre os justos. Por quê? Para que não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, Deus não vai permitir que o cetro do ímpio fique sobre nós. Cetro aqui é domínio, é poder. Porque se o cetro do ímpio ficar sobre nós, nós vamos fazer a impiedade como eles. Porque o nosso coração é mau. E é isso que está acontecendo na igreja hoje. Os crentes estão recorrendo aos mesmos recursos que o mundo. Porque Deus não está resolvendo mais os problemas do homem moderno. Agora eu vou encerrar dizendo a verdade para você. A verdade é que se você for para Deus, o bicho vai pegar para você. Então você prefere não ir para Deus. Você prefere ir para os outros meios. Porque nos outros meios você fica fora. Entendeu? Os que confiam no Senhor, por que são como um monte de Sião que não se abala? Porque quando você se apresenta diante do Senhor, primeiro Ele vai tratar o seu pecado. E você não quer tratar o seu pecado. Você quer tratar o pecado do outro. Você quer reclamar do seu cônjuge.
Você quer reclamar do seu filho, você quer reclamar do seu patrão, você quer reclamar do seu vizinho, você quer reclamar do seu pastor, você quer reclamar de todo mundo. Eu não posso esquecer da sogra, você quer reclamar da sogra. Então você vai para Deus, pensando que Deus é um lugar de você desabafar. Aí quando você chega lá, ele fala, escuta, vamos tratar o seu pecado? Não, mas o meu pecado? Eu estou sofrendo, você quer tratar o meu pecado ainda? Então ele prefere ir para um outro lugar, porque lá no outro lugar, regaça a manga e faz do jeito dele. Não é? É mais fácil você ir lá no gerente pedir um empréstimo, do que você reconhecer que você está pecando na sua finança. Porque se você falar, Senhor, me ajuda a consertar as minhas finanças. Aí ele começa a mostrar os seus pecados na finança aqui. Aqui, você não podia fazer isso, você não podia fazer isso, você não podia fazer isso. Olha o que você fez aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Aí complica, né? Você não quer isso aqui. Você já faz a conta, passa a régua, vê quanto quer, vai lá no gerente, pega o empréstimo e paga. Quita. Tá tudo bem. Você viu como é mais fácil? Porque ir para Deus, ele vai consertar. Por isso que os que confiam no Senhor são como um monte de Senhor que não se abala. Porque quando você vai para o Senhor e conserta, aí nada pode abalar você. Nada. Porque você tem o Senhor em volta que vai proteger você. A oração de confiança dele, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. O Senhor é bom, Ele vai fazer o bem para nós. Agora, se nós sairmos do caminho dele, Ele vai nos disciplinar. Esse é o Salmo 125. Em quem você confia? Onde está a sua confiança? A quem você está recorrendo nos momentos que você está sofrendo, tem dificuldades, que você está pressionado? Aonde você vai? Vamos confiar no Senhor, irmãos. Sabe o que acontece quando nós confiamos no Senhor? Ele termina, paz sobre Israel. Nós vivemos num mundo que paz é só um sonho. Mas da igreja do Senhor Jesus Cristo é uma realidade. Então aqui, paz sobre Israel. Hoje você pode dizer paz sobre a igreja. Quando vem a paz sobre a igreja? Quando a igreja está submissa ao príncipe da paz. Se você se submeter ao príncipe da paz, você terá paz. Se você se rebelar contra o príncipe da paz, você viverá o inferno. Na sua vida, na sua casa. Entendeu? Esse é um salmo precioso. Porque nós precisamos resgatar esse absoluto que a gente perdeu. De que a confiança no Senhor não é uma opção. O crente confia no Senhor, ou então ele vai viver uma vida miserável. Você está escutando? Vai viver uma vida miserável. Porque ele só tem outra opção. Confiar no mundo. E o mundo tem como príncipe Satanás. É egoísta. Não está preocupado com você. Não ama você. Odeia você. Por isso, irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor. E você vai ter que lutar, viu? Você vai ter que lutar. Porque não é só dizer. E você vai ser provado. Você vai ser provado. Porque as coisas vão começar a empelotar. E você vai ter que... Eu confio no Senhor ou eu confio no sistema? Eu confio no Senhor ou eu confio? Então vai para o Senhor, se ajoelha ali e o Senhor tem que resolver esse negócio aqui. Porque é no Senhor que eu confio. Não adianta se rebelar contra o sistema. O sistema é injusto. O sistema é mau. O ano retrasado foi um ano difícil. Eu compartilhei com os irmãos
Já. Esse ano não é diferente. A gente comprou um carro. Lembra daquela assembleia? Então, aí eu decidi não ficar com o meu carro e a gente comprou um carro para a igreja. Faz 2 semanas que ele está na oficina ainda. Porque quando ele veio, ele já veio com problema. Teve que voltar para a oficina. Aí ele ficou... Sexta-feira eu fui lá. Supostamente era para entregar na quinta. Eu fui na sexta em São Paulo. Peguei o metrô, peguei o ônibus, peguei o trem. Andei a pé, 1,5 km. Então significa que eu estou bom também, né? Porque eu andei 1,5 km. Né? Eu não estava andando nem 100 metros. De subida ainda. Cheguei lá, o camarada não tinha nem mexido no carro. Ainda. Agora, a vontade que dá, você já imagina, né? Mas aí você pergunta, Senhor, qual é o seu propósito? Porque eu olhei para o mecânico, eu falei assim, ele não é mais forte que o Senhor, não é possível que ele seja mais forte que o Senhor. Ele não tem esse porte todo, ele não é nem chegar perto do Marcelo. Não é forte assim. Eu olhei para o funcionário dele, até o funcionário dele tinha um apelido porque o camarada era mais tranquilo, mas eu não tinha nada com ele, nem conversei com ele. Mas também não era o problema. Falei, então, Senhor, o negócio é com o Senhor aqui. Aí chamei o camarada, conversei com ele, expliquei para ele, falei o que ele tinha que fazer. E eu falei, então eu vou embora. Ele falou, eu só venho buscar quinta-feira que vem. Tá bom, quinta-feira que vem eu venho buscar. E eu estou lá sabendo do Senhor, o que o Senhor quer? E já me perguntaram, né? Por que não cancela o negócio? É porque não é simples assim. Você viu como o caminho mais depressa? O caminho mais depressa é o caminho mais curto. Agora, o caminho mais longo é, Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Só. Ele vai mostrar. E aí, no momento em que ele entender que está pronto, eu vou buscar e eu vou ficar com o carro. Por isso é um exercício, você vai exercitar. Não pensa que é tão simplesinho assim. Eu confio no Senhor. Você me diz amanhã, liga para mim amanhã e fala o que aconteceu. A tentação que você tem para poder tomar outras medidas. Outras medidas. Ele só quer que você tenha comunhão com Ele. Faz como Ezequias, abre a carta lá na frente dele e fala assim, ó, aqui, ó. É isso aqui, ó. E aí? E aí você vai ouvir dele. Não ouvir, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Ele não vai entrar aqui. Ele afrontou o Deus Santo. Ele não mexeu com você. Ele mexeu comigo. Eu vou resolver. E ele resolve legalzinho, sem sequela, sem rebarba, entendeu? Confia no Senhor. Curva sua cabeça. Todos de cabeça baixa. Eu não sei, irmão, irmã, a situação que você está passando. Realmente eu não sei. Mas o Senhor sabe. E Ele está conclamando você hoje a confiar nele. Qualquer situação que você está passando, Ele está dizendo para você, você precisa confiar em mim. Porque os que confiam em mim são como um monte de Sião que não se abala. Permanece, fica firme. Eu estou em volta de você, protegendo você. Eu não vou permitir que o cetro da iniquidade atinja você para que você não faça aquilo que o iníquo faz. Eu abençoo os bons. Os bons são aqueles que me pertencem. Paz na igreja. Paz sobre Israel. Nosso Deus bendito, te agradecemos. Porque o Senhor é nosso Deus.
Ajuda-nos, Pai. Nas palavras daquele homem que tinha o seu filho possesso. Eu creio, eu confio, mas me ajuda na pequenez da minha fé. Me ajuda, Pai, me ensina a confiar no Senhor. Para que eu possa desfrutar dessa promessa que o Senhor está dando aqui para nós. Para que a gente não viva a insegurança e essa relatividade que o mundo vive. Que os teus filhos possam essa noite tomar um propósito de confiar no Senhor nessa situação que eles estão passando hoje. Conversar contigo, entregar para o Senhor, se colocar diante do Senhor, esquadrinhar o coração, tratar os seus pecados e serem defendidos pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. E obrigado que o Senhor nos ama. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Obrigado, irmão, pela sua paciência. Obrigado, visitantes.